Glória a Jesus. Profeta Ageu, capítulo 2. Em nome de Jesus, ele é o antepenúltimo do Antigo Testamento. Então você pega de Mateus ali, ó, você vai voltar Malaquias, Zacarias, Ageu, chegou, facinho, né? Glória a Jesus. Oh, glória. Ao final, daqui a pouco, vamos orar. Lembrar dos nossos irmãos, alguns não puderam vir. E de fato, irmãos, o tempo voltou a esfriar muito de novo nessas últimas noites. E hoje lá em casa todo mundo acordou já com aqueles sintomas assim de resfriado, né? No mínimo. Então, o irmão Josué, por exemplo, está passando mal desde sexta-feira à noite, ou sexta-feira à tarde. Ele tentou ficar para a reunião ontem, não conseguiu, teve que voltar para casa, que o corpo estava todo doendo. Vamos lembrar dele na oração, tá bom? Em nome de Jesus. E outras demais situações, né? Mas louvamos a Deus pela vida de vocês que vieram, em nome de Jesus. Isso é muito bom, estarmos aqui juntos, reunidos, louvando a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Profeta Ageu, todos acharam? Amém. Oh, aleluia. Hoje eu fiquei feliz. A Camila veio aí. Estava sumida, né, Camilinha? A irmã do Anderson. Camila. Né, Camila? Que bom que você veio. Aí veio também o Arthur de novo aí, nos alegrar. Isso é bom. Deus abençoe vocês. Isso. Aí hoje também veio, a Laura está aí com a gente de novo. Se a gente for fazer um puxado aqui, tem muitos primos aí, né, Anderson? Nossa Deus, olha aí. Tudo primo. Aleluia. E está aí também, né, as filhas do irmão Hélito, as nossas sobrinhas aí. Sara e a Suelen. Sara e Suelen. A Suelen também estava passando dodói ontem, mas está melhorando já. Até veio agradecer a Deus, né, Sueli? O dia também que você glorificar a Deus, igual você faz bagunça, o inferno está lascado. Viu, Sueli? Eu fiquei sabendo que você é muito bagunceira, Sueli. Fiquei sabendo, hein? Me contaram. Me disseram. Aleluia. Ô, glória. Eu acho que eu estou com os caderninhos errados, gente. Jesus Cristo. Eu tenho 2 caderninhos igual esse. Tudo são as minhas anotações. Eu troquei o caderninho, irmão Anderson. Jesus amado. Ô, glória. Vocês estão percebendo aí, né? Que eu fiquei enrolado aqui agora. Eu troquei o caderninho mesmo. Tá aqui não. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Aleluia. Aqui era só um complemento. Mas vai ficar para depois. Deus vai falar no nosso coração. Você crê? Diga amém, Jesus. Isso. Vamos lá, diz assim. Localize aí o versículo 3 do Ageu, capítulo 2. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Diz o Senhor. Amém. Pode assentar. Aleluia.
Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Palavra do Senhor Deus ao seu povo, direcionado pela boca de Ageu, o profeta, que também viera com alguns exilados do primeiro grupo, das terras estranhas, cujo rei Nabucodonosor tinha levado para distantes das terras de Israel. E aqui o povo, uma primeira parte voltando, cerca de 50 mil judeus. Cerca de 50 mil judeus que voltaram primeiro, ou na primeira jornada, ou na primeira viagem, de retorno da terra de Babilônia para a sua terra natal, Israel. Nós tratamos disso aqui um tempo, estamos falando disso recentemente. E Deus não tinha concluído a sua obra com o seu povo. Deus é o Deus de promessa. E nós lemos no Salmo 105, no abrir do culto, esse Deus que faz um chamado a Abrão, que depois Deus muda o seu nome para Abraão, que quer dizer pai de multidões, ou pai de muita gente, né? Esse Deus que chamou Abraão, lhe fez uma promessa, lhe deu uma promessa, lhe fez aliança. E nós lemos no Salmo 105 que ele vai confirmar por meio de Isaque, filho de Abraão, e vai dar sequência à obra, confirmando mais uma vez com Jacó. E Jacó tem o seu nome mudado para Israel, que agora é príncipe de Deus. Príncipe quer dizer principal de Deus. Esse príncipe de Deus é o povo de Deus, escolhido, eleito pelo Senhor. Deus, assim, perpassando de geração a geração, e o Deus que fez promessa é o Deus que não dorme, é o Deus que não morre, é o Deus que não vacila, é o Deus que está velando. Velar é guardar, é proteger, para cumprir tudo aquilo que Ele disse na sua palavra. Ou seja, esse Deus que nos fez promessa, é o Deus que está protegendo a promessa, para fazer cumprir na vida dos seus eleitos. Aleluia. Então Ele vai mostrando isso, passando de geração a geração. Ele vai nos mostrando essas questões, essas coisas. E nós lemos no Salmo 105 que ele passa de geração, de Abraão para Isaque, de Isaque para Jacó. Jacó muda-se o nome para Israel, porque Israel agora se torna o nome da nação. Por isso, Jacó, ele teve os 12 filhos homens. Obviamente que ele teve filhos mulheres, mas os homens eram os cabeças das famílias, o chefe. E desses 12, começa a dar-se o nome ou o assentamento, o arraial, como a gente diz, de 12 tribos. As tribos de Israel, 12. E dali Deus começa então agora a mostrar essa multiplicação numerosa que seria o Israel. E nós vimos Deus tratar, e após a gente vê ali o 11º filho de Jacó, que é exatamente o José. José é tratado no Salmo 105, que foi traído, vendido como escravo. Está lá a leitura clara, né? Quando a gente lê o Salmo 105 todo. É um resumo dessa obra de Deus. E por fim, Deus exaltou esse homem que foi humilhado, que foi vendido como escravo, que ficou longe da sua parentela, mas Deus não o abandonou. Sabe por que Deus não o abandonou? Porque José não abandonou os preceitos de Deus. Porque José guardava no seu coração os princípios da lei do Senhor que seu pai tinha lhe falado. E exatamente Jacó havia ensinado para José exatamente esse Deus que fez aliança com Abraão, que era o seu avô, melhor dizendo, seu bisavô, né?
Abraão, que era o seu bisavô, e passa a descendência para Isaac, e agora chegou em Jacó, e Jacó está contando para José, e José guarda no seu coração. Tanto é que José não vai perder a sua identidade, ainda que ele foi para o Egito. José foi para o Egito, mas o comportamento dele não era de um egípcio. Ele guardava os seus princípios familiares, que ele recebeu da parte de Deus. Muitos de nós hoje, a juventude principalmente, passa por esse grande assédio. Os adolescentes passam por esse grande assédio porque eles pensam que tem que fazer o que os outros fazem para se enturmar. Eles pensam que precisa copiar o que os outros fazem para serem aceitos num grupo, em determinado local, ou em determinadas ideias. Não, Deus está dizendo, esse Deus que nos fez promessa, Ele está dizendo que Ele vela para guardar a palavra dEle, é de maneira que você também guarde a palavra no seu coração, para não pecar contra o Senhor seu Deus, e assim como Ele guarda a palavra, Ele também te guardará na hora da provação, ainda que você passe no vale da sombra da morte, Ele é o sumo pastor das ovelhas, que protege-nos na hora até da morte, aleluia. Temos que ser uma geração como José. Podemos estar no mundo, mas nós não seremos do mundo. O mundo não nos engolirá, o mundo não nos vencerá. Isso é o que Deus espera de nós. Deus continua levando adiante essa obra, e por meio de José, que ele enalteceu lá no Egito, dando-lhe um cargo que não existia, que era de governador. Ou seja, era o segundo na hierarquia dos poderes. Ou seja, José só estava abaixo na hierarquia somente do faraó, somente. José só estava abaixo do faraó. Debaixo de José estavam todos os habitantes do Egito. José tinha o poder sobre todos eles. Ele provando ser um homem de Deus, e Deus agora lhe dá a oportunidade, não dele se vingar, porque muitos, quando conseguem uma posição diferenciada dos outros, primeira coisa que às vezes vem um coração de um ser humano caído e corrupto, longe da glória de Deus, exatamente é a sede de vingança e não de justiça. Basta melhorar um pouquinho de vida e ele quer pisar nos outros, que um dia talvez até fez mal contra ele. Não, se Deus te abençoou, é para que você abençoe as pessoas e não amaldiçoe. José nos dá esse exemplo. E Deus continua fazendo obra, a ponto de que a tribo, ou as tribos do seu pai Israel, que estava nas terras, cananitas mesmo, mas eles são chamados, eles são convidados a irem para o Egito, local onde havia providência, para que não morresse a descendência de Abraão. É Deus cuidando do seu povo. E são coisas que nos parecem até escandalosas. Como assim? Deus vai usar de um local profano para abençoar o seu povo? É, porque Deus faz do jeito que Ele quer. E é isso que o faz o Deus único e soberano. Aleluia. Ele contraria a ótica e a normalidade das coisas, igreja. É esse Deus que provou isso. Israel, ou seja, o povo de Deus, convidado agora por aquele que foi vendido escravo, José, que nos tipifica Cristo na antiga aliança, mas já aponta para o Salvador do mundo, o Senhor Jesus. Então o povo de Deus vai ser convidado a viver no Egito, e ali vão ser cuidados por aquele que Deus levantou, e dali vai sobreviver a descendência de Abraão, que são exatamente a nação de Deus. E ali não somente vai prevalecer, né? Eles vão se multiplicar no Egito. Multiplicar no Egito. Diga uma palavra para essa pessoa do seu lado aí, você precisa. Diga assim com carinho, mas com voz de profeta e profetisa de Deus. Você precisa se multiplicar no mundo. Fala de novo, você precisa se multiplicar no mundo. Parece estranho, né? Mas não é. O povo de Deus precisa se multiplicar onde? No mundo. Deus convidou o seu povo para habitar no mundo, é no meio do Egito. Mas em momento nenhum Deus falou que o povo tinha que mudar os seus costumes porque estava em lugar estranho. Não, Deus queria que o seu povo preservasse os seus princípios
no meio de um povo estranho. Sabe para quê? Para que o nome desse Deus de Israel, o Deus único e poderoso que nós pregamos, seja glorificado no meio de gente estranha, e eles possam saber que há um Deus no céu, Criador de todas as coisas, que nos deu um chamado pelo Santo Evangelho, e a salvação por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus quer isso. E dali vai se multiplicar o povo no Egito. Só que o problema é o seguinte, aí mudou o governante, né? Faraó morre, né? Na cultura deles, a cultura pagã, eles pensavam que Faraó era um Deus que morre. Aí era necessário um sucessor para assumir. Então, mudando-se o Faraó na realidade não é um nome, ele é um cargo, né? É uma posição, é o nome de uma autoridade. Faraó é o imperador, né? É o que manda. É o imperador do Egito. Então, mudando-se o Faraó, porque o primeiro morreu. Então, quando muda, olha para você ver o coração do ímpio. Ele não preserva o acordo do pai. O acordo do pai era que nunca se faria mal aos da família de José. Por quê? Porque por meio de José, o Egito prevaleceu como potência mundial daquela época. O Egito, né, ele foi o que socorreu todas as nações. Ele tinha o celeiro, ele tinha alimentos para negociar, para vender com as nações que estavam pedindo comida. Talvez, por misericórdia do Senhor, a gente possa experimentar isso no futuro do Brasil. Talvez. Existem expectativas apontando de que o Brasil será o celeiro do mundo, nesse sentido. Ou seja, um lugar que se produz e que pode se produzir de tudo. E que produz muito. A terra é fértil. Tem terra, inclusive, que nem nunca foi usada. Tem terra nativa até hoje. Desde a descoberta do Brasil pelos portugueses, né? Porque os índios já moravam aqui. Então isso só foi descoberto pelos portugueses, mas o Brasil já existia. Tinha gente morando aqui, sim ou não? Essa expectativa. Olha Deus agindo na história. Deus pode fazer isso? Pode. Isso aconteceu naquela época. E Deus influenciou a história de um lugar, que era o Egito, tido como um lugar profano, pagão. Os egípcios não adoravam a Deus, pelo contrário, ele tinha outras deidades, outras divindades para si. Mas por causa de um homem de Deus lançado naquela terra, esse homem, com a sua fé no Deus poderoso, fez a diferença numa nação. Irmãos, e às vezes a gente fica só diminuindo a nossa fé pela ausência de alguém, e a gente fica diminuindo a nossa fé porque parece que Deus não age mais, e aqui é o centro da mensagem. Porque a gente fica pensando assim que a nossa fé depende do outro. Não! A sua fé depende de você ouvir o Evangelho e nele crer. A sua fé, ela é gerada e ela também é aumentada e ela também é manutenida quando você ouve a palavra de Deus. Você ouvir não depende de ninguém, depende de você mesmo. Um homem de Deus no meio de um povo estranho, e isso mudou a história. Mudou o curso da história. E aquele país, o Egito, foi celeiro do mundo naquela época, para não deixar as pessoas morrerem de fome. Observe que até alguns cenários, eles se repetem ao longo da história em locais diversos, porque, como eu sempre digo, o pecado ele é cíclico, né? Ele está enraizado na raça humana, seja aqui ou seja no Japão. A história evolui, ela cresce, o povo cresce, multiplica, o faraó muda e a coisa começa a mudar. Vendo o faraó que o povo de Israel se multiplicava no Egito, isso começou a incomodar. Porque o crescimento do povo de Deus na terra incomoda Satanás. Vou dizer mais uma vez, para ver se você está vivo, para você entender que você já está numa guerra, talvez você não saiba. O povo de Deus se multiplicar na terra incomoda Satanás.
E se você é povo de Deus, saiba que você já está numa guerra. O faraó da antiga aliança, ele tipifica Satanás, que é o príncipe deste mundo. Jesus é quem falou que Satanás é o príncipe deste mundo, ou seja, é ele que está aí, fazendo os seus planos e imperando na vida das pessoas. Então, se o povo de Deus se multiplicar no meio da terra, você já está na guerra, porque Faraó não está satisfeito com você, vai fazer planos, vai decretar leis para tentar te prender, para tentar te calar, para tentar te matar, para tentar te mandar para longe. Isso está desde a história dos primórdios. Você é povo de Deus. E neste meio, depois o povo se torna escravo. Então um povo que tinha sido convidado, que agora prosperou, ajudou o desenvolvimento do Egito e cresceu ali, mas agora, daquela condição de livres, eles passam a ser escravos. Porque muda-se governantes, muda-se ideias, muda-se leis, muda-se muita coisa. As pessoas às vezes são iludidas pensando que não, né? Ah não, vai dar sequência um governo do outro. Muda-se governos, muda-se as coisas. Muda-se a perspectiva das coisas. Então agora o povo vai sofrer na escravidão, até que Deus vai levantar um outro para ser o seu representante como libertador do povo, que é Moisés. Então, ou seja, aquela síntese que nós lemos do Salmo 105, exatamente chega aqui, esse povo, que depois foi salvo de novo. E foi salvo tantas vezes quantas Deus interviu na história para o salvar. E esse povo que sofreu o exílio de sair da sua terra Israel e ir de novo escravo para a Babilônia. Está vendo que repetiu de novo? Aí Deus começa a libertar o povo. Só que muita gente morreu na Babilônia. Mais de 2 milhões de judeus foram levados de Israel para a Babilônia. E na primeira viagem voltaram cerca de quantos que eu falei? 50 mil. O que é 50 mil perto de mais de 2 milhões de pessoas? Nada. É por isso que esse pouquinho que voltou agora, mas se voltou, seria motivo de júbilo, de festa, porque o Senhor Deus nos fez voltar à nossa terra, porque o Senhor Deus nos livrou. E Deus usou quem? Governantes ímpios. Lá, né, porque passou de Babilônia para outro império. Medo, Pérsia, Assíria, e foi passando. Conforme profecias de Jeremias, né? Daniel e por aí vai. Mas eles não celebraram. Eles voltaram preocupados somente em refazer as suas vidas e deixaram a obra de Deus para o segundo plano. Aí Deus levanta o profeta e o Ageu vai dizer para eles: não, Deus está chamando para retomar a obra, para reedificar a casa de adoração, porque Deus continua Deus, não deixou de ser Deus, Ele tem um povo e Ele quer ser adorado por esse seu povo que clama pelo seu nome. Mas o povo deixou de clamá-lo, o povo deixou de obedecê-lo. Aí por isso Deus levanta vozes proféticas para exortar, para relembrar, dizendo não, a obra continua. Aí muitos morreram na Babilônia, mas alguns voltaram. Entre os que voltaram, tinha gente nova que foi gerada na Babilônia. Por quê? Porque eles ficaram 70 anos lá. Em 70 anos nasceu um monte de judeus. Então voltou gente nova, que não conheceu as obras desse Deus presencialmente. Só ouviram falar do templo. Esse templo suntuoso de Salomão, ou inaugurado no reinado de Salomão, mas que foi iniciado no coração do rei Davi, o pai de Salomão. Que quando se inaugurou o templo, foi uma glória tão grande, é como se fosse o Pentecostes lá na antiga aliança. O derramar da glória do Senhor sobre todos aqueles que se reuniram na consagração do templo. Igual o pessoal do louvor ministrou aqui.
Quando da Shekinah de Deus foi derramada, e até os sacerdotes, e o sumo sacerdote, e os levitas, eles não puderam estar de pé, mas eles caíram prostrados diante da glória do Senhor. Mas quem nasceu na Babilônia, não experimentou desse poder, não recebeu desse derramado Espírito. Então os velhinhos que tinham retornado agora da Babilônia, que presenciaram a glória da primeira casa, eles chegaram e criticaram o que agora estava diante deles. Mas Deus falou: esta é a obra, trabalhai. Eles entristeceram. Por isso que o profeta Ageu pergunta: quem que sobreviveu e viu a primeira glória da casa e vê essa agora? O que está diante dos seus olhos é como que nada, né? Ou seja, às vezes aqueles que estão usando de elementos como amuleto da sua fé, eles querem somente criticar o que a nova geração vai fazer, ou o que aqueles que não tiveram experiência da glória de Deus, mas estão ali para receber alguma coisa, e só ficam vivendo daquela história. Não, mas Deus fez, mas lá no passado. E isso vai de encontro com o momento da ressurreição de nosso Senhor, no primeiro dia da semana, no domingo, em que os discípulos sem respostas, aí nós vemos o Cleopas, que era um dos discípulos, que estava reunido, fugido na casa, e ele vai voltar para a sua velha vida lá numa aldeia ou um vilarejo chamado Emaús. Só que aí ele vai levar um companheiro com ele. Para quê? Para justificar a sua rebeldia, né? Porque quem quer se rebelar, ele sempre traz no mínimo mais um, que é para validar e dizer assim: não, tá vendo? Eu tenho razão, tem alguém comigo. E diz a palavra lá no Lucas 24, de que exatamente essa história você conhece. Quando eles vão caminhando e Jesus apresenta no caminho, eles não veem que é Jesus. Tem uma expressão no versículo 19, que eles vão lamentar assim para Jesus, sem saber que era Jesus. Eu vou tentar explicar. Não, aconteceram algumas coisas aqui, eu vou explicar. Aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Eu quero só destacar aqui, olha a visão daqueles que acompanharam Jesus, mas agora não tinha visto mais Jesus. Eles vão questionar: não, é porque Jesus, aquele que era, ele operou no passado, mas ele não está aqui agora. Então nós estamos sem saber o que fazer, porque ele morreu e já fazem 3 dias e nada. Então eles estão lamentando, e estão assim, baseando a fé só no passado. Eles não conseguem enxergar nas promessas de Deus, o Deus que falou na boca dos profetas, dizendo que o seu filho seria sacrificado. Era necessário que morresse, para que fosse ressuscitado no 3º dia, e sendo glorificado, desse vida a todo aquele que nele crê. Eles não compreenderam. Então, os que estavam lá, diante do profeta Ageu, os mais idosos, talvez tiveram um choque de realidade. Falaram assim: não, isso não pode ser obra de Deus. Só que era obra de Deus. Por isso que Deus repreendeu. Por isso que o profeta foi e falou assim: não, trabalhai. A obra é de Deus. Deus vem dizendo, e a expressão, assim diz o Senhor dos Exércitos. Nós lemos aqui, refrisando 300 vezes, dizendo o que ele estava fazendo, o que ele iria fazer. Ou seja, é o Deus que está agindo na nossa história. E muitos só parados lá no passado, não. Esse Deus que manifestou quando na consagração do primeiro templo, Ele está dizendo agora: não, a glória desta última casa será maior do que aquela. O que Deus está dizendo? Não menospreze a obra dEle, porque Ele é Deus, não é? Ele é único e soberano. Ele que operou no passado é Ele que opera hoje e vai operar amanhã. É o mesmo Deus. E Ele está te chamando para fazer parte. Não é querer entender. Ele está dizendo: é Ele que faz, a obra é dEle, então a glória é dEle. E se é Ele que está fazendo, então a obra é crescente. Vamos parar de viver no passado. Do passado nós extraímos experiências.
ensino, conhecimento. Mas não vamos desprezar, porque senão você está querendo limitar o poder de Deus. Quer dizer que o Deus que fez lá no passado não faz hoje, não? Então abandona esse Deus, velho. Se ele não pode fazer hoje maior do que ele fez ontem, esse Deus que está servindo aí está errado, não está não? É isso que ele estava comunicando com o seu povo. Então, a gente tem que parar com essa ideia de querer valorizar só aquilo que nós vivemos. Não, esse Deus, segundo o autor aos Hebreus, esse Deus que é o Senhor Jesus, diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Deus que tá vendo? Ele é eternamente, ele não será não, ele já é eternamente. Está vendo? Ele é um Deus presente em toda a história. Ele está cuidando de mim, está cuidando de ti. E Ele é o Deus que está te chamando. Trabalhe, porque a obra é dele. Ah, mas eu não compreendo. Ah, porque na minha época. Ah, porque eu ouvi falar. Não interessa, Ele está mandando trabalho. A obra é dele. Ele está agindo. E Ele faz coisas novas. Ele é um Deus que faz coisas novas. Porque a gente quer encaixar Deus na nossa caixinha da cabeça, dizendo, não, Deus só pode agir assim, porque na época dos meus avós era assim, na época dos meus pais era assim. Não! Você é doido? Você acha que Deus vai caber na caixinha da sua cabeça? Não, Deus é Deus. Deus é soberano. Ele é um Deus que quer cuidar de mim, quer cuidar de ti, quer cuidar da tua família. Ele está dizendo assim, se envolva na obra. Trabalhe aí porque a obra é minha. E a obra que ele faz está dizendo assim, está vendo? Ó, a revelação que ele dá, a obra que ele faz, ele está dizendo, ela é progressiva. Ela não está recuando não, está vendo? Por isso que a obra que ele está fazendo hoje é maior do que foi ontem. A obra que ele vai fazer amanhã é maior do que foi hoje. Creia nesse Deus de novidade para a sua vida. Precisamos voltar a buscar esse Deus de milagres. Esse Deus de poder que opera, irmãos. A gente se conteve com essa ideia. Ah, não, é só lá no passado. Não, Ele está presente. Talvez é por isso que nós paramos de orar pela família, né? Talvez seja por isso que você parou de viver o verdadeiro evangelho para testemunhar a sua casa, né? Talvez por isso você não consegue nem trazer mais ninguém. Talvez seja por isso que eu não consigo mais. Porque a gente quer limitar o poder de Deus à nossa compreensão. Não. Deus está dizendo para nós, trabalhe. Eu estou no meio de vós. Irmão, só de saber que Ele está no meio de nós, para nós seria o bastante. Mas nós precisamos ter essa compreensão. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Põe a mão sobre o teu coração, a altura do teu coração, ou sobre a sua cabeça, um desses dois locais que você quiser orar. Vamos orar por nós, vamos orar uns pelos outros. Daqui a pouco a gente lembra os nossos irmãos também na oração, e nós vamos agradecer ao Senhor, e nos despedir com a bênção apostólica. Possamos permanecer em comunhão, amém, no nome de Jesus. Trabalhando para o Senhor. Por quê? Porque Ele está no meio. Por quê? Porque a obra é dEle. Se a obra é dEle, Ele está no meio. E se Ele está no meio, é motivo de nós celebrarmos sempre. Amém? Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso e Forte, nós oramos para abençoar a vida uns dos outros, a cada um dos irmãos que se reúnem nessa noite, nesse santuário. Que ouviram a Tua palavra, Senhor, e muito mais do que ouvir, nós precisamos obedecer. Precisamos caminhar, ó Deus, na revelação da Tua palavra ao nosso entendimento. Ó Deus, não simplesmente querer encaixar as obras do Senhor na nossa compreensão. Não, o Senhor é todo poderoso. O Senhor requer de nós somente disposição para trabalhar. Ó Deus, de obedecer ao Senhor, se envolver na obra, fazer o que está ao nosso alcance, fazer o que está às nossas mãos para te servir e te glorificar. Ó Deus, quantos de nós esbarramos nas desculpas, esbarramos, ó Deus querido, somente em coisas do passado, como se o Senhor não pudesse fazer coisa maior hoje. Ó Deus, repreenda-nos, ó Pai. Limpa-nos dessa noite pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Purifica-nos dessa nossa iniquidade, se assim pecamos ou procedemos contra Ti, Senhor.
Meu Deus, limpa o nosso coração e precisamos entender que o Senhor é um Deus todo-poderoso que faz, ó Deus, da maneira que Tu queres. E o Senhor está agindo desde sempre. O Senhor não parou de cuidar do Seu povo. Ó Deus, se nós temos essa percepção, então é nós que devemos nos avaliar se de fato somos o Teu povo. Senhor, hoje estamos aqui com o coração aberto. Senhor, faça em nós o Teu querer e a Tua vontade. Molda-nos, ó Deus, com a mente de Cristo, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Não nos deixe, ó Pai, impedir as Tuas obras na vida dos nossos filhos, da geração que nós estamos agora, só Deus é gerando, meu Pai. Oh Senhor, tenha de misericórdia de cada um de nós que tem tentado limitar o Teu agir, o Teu poder. Que o Senhor faça, oh Pai, em cada um de nós as Tuas obras de salvação, de santificação, de libertação, oh, em nome de Jesus, nos preparando para, oh Deus, o momento em que breve o Teu Filho amado virá outra vez nos buscar. Que o Senhor guarde as nossas casas, nossas famílias, em nome do Senhor, assim como o Senhor tem guardado o Teu povo ao longo da história, conforme nós lemos na Tua palavra. Nós oramos ministrando cura sobre a vida dos nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão passando dificuldades. Olha quanta gente, Senhor, desanimado, abatido, caído, frio espiritualmente. Olha quanta gente iludido, ó Deus, pelo Satanás, que é o faraó deste mundo, Senhor. Estão presos, ó Pai, a coisas que esse faraó tem colocado no sistema mundano. Senhor, livre e liberte o Teu povo. Dai a cura, dai a vitória, nós Te clamamos. E leva-nos em paz aos nossos lares. Dê-nos uma boa noite, dê-nos uma ótima semana. Em nome de Jesus Cristo, possamos prosseguir. Ó Deus, na quarta-feira, nos ensaios. Ó Deus, nos trabalhos extras. No próximo culto de domingo. Em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém, Jesus. Erga tuas mãos aos céus. Quarta-feira nos encontramos de volta. Em nome de Jesus. Depois o irmão Daniel deve falar de novo, viu, irmãos? Quando ele tiver, ele vai talvez estar um pouco antes do culto, em algum momento ou outro, para continuar essa intercessão, né, por meio da oração, tá bom? Fiquem atentos aí, que é a maneira também de Deus te usar poderosamente, em nome de Jesus. Quarta-feira estamos de volta, em nome de Jesus. O grande amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo que reine sobre cada um de vós. Todo o povo de Deus diz, amém. E de em paz, Deus te abençoe e te acompanhe, no nome do Senhor Jesus.